Mais alguma ideia brilhante? Você tem alguma? Tem? Olá, tudo bem? Aristóteles ensinava que a arte imita a vida. Sim, a arte traz sempre, de uma forma camuflada, notícias, críticas ou verdades sobre a vida, sobre algum tipo de situação ocorrente que ocorre em volta do artista. Por isso, a arte imita a vida. Um homem chamado Charles Chaplin foi uma das pessoas mais corajosas que usaram a arte para falar sobre algo sobre a vida. Ele, em plena época do nazismo, fazia críticas vestido de palhaço, como ele dizia fazia críticas a Adolf Hitler. Sim, pois ele dizia que a arte, a verdade às vezes tem que vir disfarçada de palhaço. É o que dizia Charles Chaplin. A arte às vezes precisa vir disfarçada de palhaço. Gostaria de falar mais uma vez sobre o super-herói chamado Homem-Aranha do universo Marvel. Sim, homem esse que era um dos heróis mais humanos que havia na época. Hoje está na moda colocar os personagens com características mais humanas. Mas na época era o Homem-Aranha o que tinha as características mais humanas. Por isso me encantava ler e acompanhar as histórias do Homem-Aranha. E uma das coisas que já me chamava naquela época a atenção era justamente sobre a antipatia que o povo tinha sobre ele. Qual era o motivo da maioria das pessoas não se darem bem com a imagem do Homem-Aranha? Qual era o motivo que as pessoas rejeitavam o heroísmo daquele rapaz? Qual era o motivo que as pessoas não iam muito com a cara dele? Alguns até tinham raiva dele, mesmo ele lutando para fazer o bem. Oh meu Deus, é o nosso fim! Mande todos se segurarem! Segurem alguma coisa! Mais alguma ideia brilhante? Você tem alguma? Tem? Imagina o cara no meio de uma batalha para salvar as pessoas, para salvar o trem, e dentro do trem pessoas tratando com palavras ásperas, pessoas tratando com desdém, pessoas tratando de uma forma ruidosa aquele que estava lutando para salvar a vida deles próprios. Mesmo lutando para salvar a vida deles, eles ainda tratavam ele com arrogância e ele se mantinha humilde, ainda lutando para salvar a vida deles. Por qual motivo? Vou lhes dizer por quê. A arte imita a vida, então essa obra fictícia traz uma verdade. A mídia parece trabalhar contra quem luta pelo povo. Existia um jornal em Nova York, na cidade do Homem-Aranha, que se chamava Clarim Diário. E o Clarim Diário, regido pelo diretor J.J. Johnson, tinha raiva do Homem-Aranha. E o que ele fazia? Ele mentia, lançava várias mentiras sobre o Homem-Aranha, falando mal do Homem-Aranha, criticando o Homem-Aranha de forma pesada, lançando calúnias no jornal, fazendo com que a maioria das pessoas desinformadas pegassem raiva do Homem-Aranha. E será que isso ocorre hoje na vida real? Algum herói tentando lutar às vezes sozinho para salvar muitas pessoas, e aí a gente vê a mídia falando um monte de mentira, a mídia falando um monte de desaforos, e o pior é que a maioria das pessoas, do mesmo jeito que era no desenho ou filme do Homem-Aranha, também acreditavam. Poucas pessoas iam buscar saber que na verdade ele era uma pessoa boa, que estava lutando pelas pessoas, mas a maioria acreditava nas mentiras do Clarim Diário, da mídia, que porque o seu diretor tinha raiva do Homem-Aranha, lançava várias calúnias, várias histórias falsas, queimando o filme, queimando a imagem do Homem-Aranha. E é por isso que a maioria das pessoas sentia raiva do Homem-Aranha, mesmo ele lutando pelo bem assim.
E por que que a mídia fica sempre do lado contrário dos heróis que lutam pelo povo? Porque para lutar pelo povo é necessário desmascarar os tiranos. E os tiranos é que estão com o dinheiro, que conseguiram através de poder e ganhar muito dinheiro, e agora com o seu dinheiro conseguem dar o que a mídia suja quer. O que a mídia suja quer dinheiro, e o dinheiro está na mão dos tiranos. E é por isso que os tiranos compram a mídia, é por isso que os tiranos querem continuar enganando, mentindo para o povo. E é só surgir um herói que assim será. Sempre foi assim, e a arte imita a vida. Jeremias, um dos heróis da Bíblia, também lutava para trazer a verdade às pessoas. Mas o rei tirano, o rei que vivia envolvido com corrupção, vinda do Egito, não aceitava as orientações que Jeremias trazia ao povo, não aceitava as instruções. Jeremias esclarecia ao povo que estava tudo errado, que aquela corrupção estava destruindo Israel. E o que é que aconteceu? Os tiranos então usaram o meio de comunicação que havia na época, que eram os profetas. Então os tiranos pegavam o dinheiro da corrupção, pagavam falsos profetas, e os falsos profetas delatavam mentiras contra Jeremias, assim tentando destruir a imagem de Jeremias. E a maioria do povo criticava Jeremias, perseguia Jeremias. Jeremias foi preso em calabouço, jogado em poços. Jeremias foi preso em gaiolas, foi maltratado, perseguido, apanhou e tudo. E o curioso é que ele sofria tudo isso, e boa parte das pessoas que o perseguiam era o povo que estava enganado pela mídia do momento, que era os falsos profetas comprados com dinheiro sujo da corrupção que vinha dos tiranos. Tiranos esses que tinham movimentos de corrupção como o Egito. E é por isso que Jeremias sofreu a mesma coisa que a gente vê na arte, o Homem-Aranha sofrendo, lutando pelo povo. Mas a verdade sempre ficará e será esclarecida, e às vezes, infelizmente, a alto custo. Mas sim, com alto custo nós conheceremos a verdade no final. Os tiranos vão cair quando o povo acordar, e é por isso que os tiranos precisam tanto deflagrar, precisam espalhar falsas mentiras contra os heróis, porque se os heróis forem até o fim e conquistarem o povo, sim, os tiranos não conseguirão. Vai até o fim, por mais que doa demais. Às vezes o preço é caríssimo, às vezes o preço é caríssimo. Homem-Aranha, Jeremias, Apóstolo Paulo, Jesus Cristo, você, todos que lutarem pelo bem terão que enfrentar os tiranos, os poderosos, as pessoas más intencionadas. O nosso Senhor Jesus Cristo chegou ao ponto de milhares de pessoas pedirem a morte dele e apoiarem um ladrão. Por quê? Porque os tiranos conseguiram enganar o povo com suas mentiras, os tiranos conseguiram enganar o povo com suas falsidades, hipocrisia e demagogia, fazendo com que o certo passasse por errado. No meio dessa luta, ele foi crucificado, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi crucificado e o povo bradava e gritava, jogava fruta podre nele, pedras, cuspiam e não sabiam que ali estava morrendo o herói, um que lutou pelo povo. Mas ele mostrou que o herói vai continuar vivo eternamente, ressuscitou para nos mostrar que o último adversário a ser vencido é a morte. Mas é preciso que a gente também se coloque na posição de herói, porque os inimigos são muitos e as dificuldades são muitas. A gente vê hoje pessoas lutando pelo Brasil, sendo perseguidos pela mídia, e infelizmente muitas pessoas preferem acreditar nas mentiras dos demagogos, dos hipócritas, dos tiranos, dos corruptos. E as mentiras dos corruptos são sustentadas por uma mídia paga, justamente com dinheiro sujo tirado do próprio povo. O povo fica do lado do ladrão. Pelo amor de Deus, vamos então entender que sim, precisamos estar do lado do herói, precisamos estar do lado daqueles que lutam pelo povo de verdade, e não é fácil de descobrir quem é. Por isso fica aqui mais uma vez um vídeo relatando dos meus heróis preferidos, fictícios, que é o Homem-Aranha, e deixando claro que a arte imita a vida.
vida. E o meu herói preferido, o verdadeiro poderoso, o da vida real, o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, também sofreu as mesmas perseguições, mas venceu. E ele diz que você também vencerá se manter do lado da verdade, da sabedoria. Bom dia! Devagar, gente. Vamos abaixá-lo com calma.